sobre a situação política, né, lá do município de Tarrafas. E é até engraçado, né, ver certos vereadores da oposição lá em Tarrafas. Eles dizem que estão fiscalizando, nós estamos fiscalizando, quando na verdade parece mais perdidos que cegos em tiroteio. Por quê, José? Porque eles nunca aprenderam de fato o que é legislar. Porque sempre eles viveram no conforto do poder, sem nunca ter feito a verdadeira função de um parlamentar. Agora que não tem mais as regalias de outrora, eles resolveram subir na tribuna para gritar, espernear e acusar, sem trazer uma proposta concreta, sem apresentar um único projeto que preste. E eles dizem que estão ajudando o povo, que são a voz do povo, mas só sabem apontar o dedo e fazer barulho. O verdadeiro papel do vereador vai além de fiscalizar, é também apoiar o que está dando certo, propor soluções e pensar no bem comum. O prefeito Heronildes assumiu uma prefeitura totalmente sucateada, largada às traças por uma gestão passada que teve a conivência e o silêncio dessa mesma oposição, desses mesmos vereadores, que agora se diz atuante. Pois bem, mesmo com tantas dificuldades, em poucos meses o prefeito Heronildes vem mostrando serviço. Saúde com médicos, remédios e transportes funcionando, educação avançando como nunca antes, ruas sendo pavimentadas e asfaltadas, limpeza pública funcionando, projetos sociais em andamento e beneficiando quem mais precisa. As finanças estão sendo reorganizadas aos poucos, evidentemente, com responsabilidade e compromisso. E o povo, que antes se sentia abandonado, agora começa a sentir a presença de uma gestão que trabalha de verdade. Então, para esses vereadores que não aprenderam a ser oposição com responsabilidade, fica a dica: parem de procurar cabelo em ovo e comecem a agir como representantes do povo. Se quiserem ajudar, tragam propostas, levem propostas para o gestor. Se querem fiscalizar, façam com seriedade. Mas parem de querer sabotar um governo que só está tentando fazer por Tarrafas o que nunca foi feito antes. Porque crítica sem propostas é só gritaria. E o povo de Tarrafas merece o respeito de vocês. Olha, em entrevista exclusiva à rede ANC, a notícia do Ceará, né, que nós somos parceiro de longas datas, quero mandar um abraço para toda a equipe da ANC. O senador Eduardo Girão confirmou que é pré-candidato na disputa pelo governo do Ceará, né? Como não vai disputar a reeleição no Senado, Girão avaliou que é natural colocar o nome dele à disposição da oposição política do Ceará. Roda a entrevista, roda, meu filho. Inclusive, desde o período da Páscoa, né, que eu já coloquei meu nome para servir, já que eu não sou candidato à reeleição, é natural meu nome para o governo do Estado.
Estou conversando, não sou de desistir, já demonstrei isso na candidatura à Prefeitura de Fortaleza, que polarizou, que me tiraram de debates de forma vergonhosa, jamais aconteceu no mundo aquilo que aconteceu no Ceará, no meio de um debate. Fizeram de tudo, que no dia da eleição, as pessoas me perguntando, senador, me abraçava e tudo, que número é esse? Ou seja, a informação não chegou que eu era candidato. Então, me tiraram essa oportunidade de servir, mas faz parte, só que agora não vão conseguir, porque nós já temos um número de deputados, né, que não me tira de debate de jeito nenhum. Agora, eu acredito que só através de uma conciliação entre os opositores, mantendo a coerência, nós temos condição de chegar lá. Então, estamos conversando e acredito que nós temos ótimos nomes para o Senado, né? Tem o pastor Alcides, tem também a Priscila, tem a Mayra, né? Próprio general Teófilo também é outro nome, né? E nós estamos conversando com todas essas pessoas que podem, de alguma forma, colaborar. Capitão Wagner também é outro nome, que tem uma história na oposição, né? E eu fico feliz em poder, de alguma forma, conversar com esses entes, André Fernandes, Carmelo também, né? Só que não tem idade para concorrer, mas são muito promissores, e nós estamos à disposição, sabendo das limitações e imperfeições que nós temos, mas nós temos uma história de vida, né? De gestão, né? Que é o que o Ceará precisa, de coragem, porque o tripé é integridade, coragem e também coerência. Pode até ter. Não tem voto. Não é para canto nenhum. Esse aí pode até ser candidato, é um direito dele, mas foi o pior senador da história do Ceará, esse tal de Eduardo Girão. Olha, o deputado estadual Alcides Fernandes, ele é do PL, pai do André Fernandes. Ele apareceu com 13% das intenções de voto na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo Senado do Ceará. O levantamento foi divulgado quarta-feira, dia 21. Tá? E essa pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 18 de maio e ouviu 2.000 eleitores em 80 municípios cearenses. A margem de erro é de 2,2 percentuais com nível de confiança de 95%. Na simulação, Alcides ficou atrás de Cid, com PSB, Cid Gomes, que é do PSB, que lidera com 52,2%. Eunice Oliveira com 28,2%, Danilo Forte do União com 15,9%, tá? E em entrevista à rede ANC, Alcides comentou o número que obteve, destacando que as 3 simulações de Instituto apontam o mesmo percentual, que é 13%. Né? 13. Vamos rodar aí a entrevista do deputado, do pai do André Fernandes. Roda. 13 pontos, gostaria que fosse outro número. Aí foi logo 13. Nas 3 simulações de Senado eu fiquei com 13. Então eu espero que esse número mude lá para frente. Num passado bem próximo, vocês sabem que tem um rapazinho por nome Fernando também, André Fernandes, que começou nas pesquisas com 2, 4, 5 e de repente tomou o protagonismo da direita. Então estamos aqui, vamos lutar, vou continuar fazendo o meu trabalho de fiscalização, combatendo o bom combate e fazendo aquilo que um deputado deve fazer, fiscalizando. Faltando agora 20 minutos para as 14 horas. Olha, deputados da Assembleia Legislativa do Ceará repercutiram a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Foi no Senado. A medida ainda precisa avançar no Congresso, mas já gera aí debate sobre os impactos, né, no sistema político e na forma de gestão dos mandatos no país. Vamos ouvir aí o Romeu Aldigueri, qual a opinião dele? Roda.
ano gastarmos milhões e milhões ou bilhões de reais com fundos eleitorais, com justiça eleitoral, com 2 campanhas eleitorais em 4 anos. Por que não votarmos, e a população que está cada vez mais instruída, já são mais de 20 anos que a gente vota em urna eletrônica, por que não votarmos vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República? E todos com mandato, pode ser de 5 anos ou pode ser de 4 anos, mas eu acho que a gente deve ter sim o direito de julgar aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente, e ele ter ou não, pela vontade da suprema maioria da população, um novo mandato. O que precisa mesmo é nós unificarmos as eleições, que nós vamos economizar muito dinheiro público e nós vamos facilitar o andamento das máquinas igual, no mesmo mandato, entrando prefeito, governador e presidente da República, funcionando muito melhor, azeitando, como eu poderia dizer, a máquina e evitando mais burocracia. Eu quero discordar aí do presidente da Assembleia, do deputado Aldigueri, quando ele diz que o que precisa ser discutido é a unificação das eleições, unir as 2 eleições, que ele não é muito favorável em relação à reeleição. O ponto principal, deputado, do projeto é esse: fim da reeleição, mandato de 5 anos e fim da reeleição. Isso é uma coisa incabível, isso é uma coisa inaceitável. Essa criação aí, entendeu, foi para as pessoas perpetuar no poder. Os políticos criaram isso para se perpetuar no poder. É muita desvantagem de quem está na prefeitura com a máquina na mão, tá certo? Para quem vai tentar ser prefeito, contra um prefeito, né? Contra o prefeito que está no poder. Isso é muito injusto, principalmente em cidade pequena, que todo mundo, os funcionários, todo depende. Então tem que acabar isso. 5 anos, não, vamos ter que saber o que é que o povo acharam. Quem saber o que o povo acharam, meu amigo? 5 anos está bom demais. E aí ele quer ser aprovado pelo povo, saber da aprovação dele pelo povo, ele vai, sai, depois de 5 anos ele volta de novo, candidato de novo fora da prefeitura. Pronto. Eu acho que o deputado Aldigueri está redondamente aí, eu acho, né? Mas a opinião dele a gente tem que respeitar. E vamos ouvir aí agora a entrevista com o deputado Guilherme Bismarck, o que é que ele acha. Roda. Que eu defendi aqui na Assembleia assim que eu entrei, aqui no começo do mandato, porque eu acho que o maior ganho para o país, na verdade, é a eleição geral. Né? Quando você tem no país, por exemplo, eleição ano sim, ano não, o ano não, na verdade, é um ano pré-eleitoral. E isso causa nas pequenas cidades, causa nos estados, aquela inconsistência, aqueles tensionamentos políticos que a gente parece que não sai do palanque. Fica todo ano, você fica o ano anterior ao da eleição sendo um ano de tensões políticas para se falar da eleição do ano seguinte. Então, quando a gente tem eleições intercaladas, prefeitos e vereadores, intercalando com governador e deputados e presidente, senador, você fica sempre aquela questão das tensões pré-eleitorais. As outras questões de mandatos de 5 anos também eu acho que é um avanço, o fim da reeleição também acho que é um avanço, alguns países permitem, outros não, mas enfim, eu acho que o maior ganho feito principalmente nas cidades onde, digamos, a política, cidades do interior e cidades onde a política é mais forte, você tem a eleição de prefeito e vereador, que por si só já polariza, por si só já tensiona. No ano seguinte, quando termina a eleição, os prefeitos já ficam ali preocupados com a eleição de deputado. E ele, se no próximo ano, se ele não fizer uma boa votação para os deputados dele, ele já fica ruim para o mandato dele. Então ele tem uma avaliação quase que ano sim, ano não. E a cidade do interior não sai daquela política, né? daquele palanque politiqueiro, na verdade. Então você escuta muito no interior essa questão de só faz isso porque é ano antes da eleição. Então o prefeito está sempre em eleição. E é muito difícil realmente você tocar planejamentos, tocar projetos de longo prazo, se você está sempre nesse tensionamento ou do ano de eleição ou do ano de pré-eleição. Então eu acho que o nosso maior ganho vai ser, sem dúvidas, aí as eleições gerais, né, aí os mandatos, aí aumenta o mandato para 5 anos, para poder aumentar o mandato para 5 anos, na verdade,